Os Estados Unidos poderiam entrar em recessão por causa da guerra das tarifas? Sim. De acordo com alguns prognósticos, os Estados Unidos têm 40% de chance de entrar em recessão esse ano, 2025, e também tem chance de ter problemas a médio e longo prazo por perdas de confiança. Quando o Trump começou a guerra das tarifas, inclusive algumas dessas tarifas estão entrando em vigor hoje, inclusive contra os metais brasileiros, 25%, muita gente, não sabendo como funciona, apoiou isso. Mas as pessoas não entenderam que quem vai pagar essas tarifas a mais não é o brasileiro, não é o canadense, não é o japonês, não é o mexicano. Quem vai pagar mais é o consumidor americano. A ideia inicial do Trump era criar uma pressão sobre os países, subjugá-los e, consequentemente, também fortalecer a indústria interna. Só que, pelo visto, a coisa não está funcionando. Pelo menos do ponto de vista geopolítico, não está funcionando como ele imaginava. O Canadá já botou retaliação nas praticamente todas as tarifas. Inclusive, está fazendo uma outra questão de aumentar o preço da eletricidade que é vendida para algumas partes dos Estados Unidos. A China também nem questionou, nem discutiu, nem foi para conversa, já colocou tarifas também de resposta. O Brasil está conversando com vários setores separados, especificamente, mas o próprio agronegócio americano está dizendo que isso vai ser muito ruim para eles. Então, o que a gente tem de realidade é que, no final das contas, os Estados Unidos, que já estavam passando por uma situação econômica complicada e índices inflacionários altos, e por isso que o Biden perdeu a eleição, inclusive, pode ter uma piora muito grave da situação econômica, justamente por essa guerra das tarifas, dessa pressão do Trump. E foi por causa disso, por causa dessa perspectiva de recessão real nos Estados Unidos, que a Bolsa de Valores literalmente desabou essa semana. E a tendência é que isso continue, porque cada vez que o Trump ignora os anseios do mercado americano ou utiliza as tarifas como uma forma de guerrear guerrear geopoliticamente contra os países, principalmente a China, que é o grande foco do Trump, ele piora a situação interna americana. Eu, inclusive, acho muito interessante quando eu vejo bolsonaristas falando assim, não tem como quebrar os Estados Unidos, ele vai ganhar com as tarifas, porque eles enfiaram na cabeça das pessoas que quem paga as tarifas é quem está vendendo. Não, amiga, é quem compra. Tem muita coisa que os Estados Unidos pode conseguir, tipo usar o mercado interno ou driblar essas tarifas, sim, mas tem muita coisa que não tem. Além disso, muito contrato já firmado, e esses contratos vão acabar pagando as tarifas. Então a perda é muito maior para quem compra nesse momento do que para quem está vendendo. A preocupação é tão grande que o Trump teve que voltar atrás da tarifa sobre carros que ele estava colocando no México. Por que ele tem que voltar atrás? Porque ele é bonzinho? Não, mas porque o custo do carro para o americano ficaria acima de 10 mil dólares, ou seja, teria um custo, o carro custava 20, 30 mil dólares, aí ele passaria a custar 40, 50 mil dólares por causa das tarifas do Trump. E isso já está revertendo na popularidade do Trump. Com 50 dias de governo, 51% da população americana já rejeita o Trump. O que é algo muito novo, porque normalmente a gente começa a ter aumento, da rejeição a governos lá para o segundo, terceiro ano, depois ela volta a normalizar. Mas ele já está tendo rejeição logo no primeiro mês. Então, com certeza, a gente também vai ouvir muitas historinhas assim de bem contra o mal, salvar os Estados Unidos de algum mal aí imaginário, porque ele vai precisar levantar essa aprovação de alguma forma, já que a estratégia da guerra das tarifas não está dando muito certo.